João 6, 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dado são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Nós vemos aqui um momento interessantíssimo na palavra de Deus, em que Jesus estava fazendo um sermão, e Jesus estava falando uma palavra muito dura, não para nós que já conhecemos as verdades bíblicas, mas para um povo religioso, um povo que tinha uma expectativa não espiritual de Jesus, mas uma expectativa humana. E era um povo que tinha visto grandes milagres, porque antes desse discurso, Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães, e o povo passou a entender o que era prosperidade. Jesus, ele tinha acabado de andar sobre as águas, e as pessoas reconheceram que ele era filho de Deus, porque ele tinha autoridade, que poderia andar sobre as águas. Muitos profetas realizaram coisas maravilhosas, alguns abriram as águas e passaram a pés enxutos, como Josué, como Eliseu, como Moisés, mas ninguém tinha andado sobre as águas. E Jesus, ele estava afrontando a religiosidade, ele já estava falando daquilo que a religiosidade fazia contra as pessoas, o que a religião faz, porque a religião manipula, porque a religião, ela não permite que a pessoa viva o Evangelho e a verdade divina na sua liberdade. Então, Jesus estava aqui afrontando a religiosidade, falando: vocês são hipócritas, porque vocês estão muito preocupados com a prática, com a aparência, mas vocês não têm a experiência do Espírito Santo de Deus dentro de vocês. E é exatamente isso que Jesus começa a colocar no coração daqueles discípulos, e ele pergunta: o que está dentro de vocês? Será que é uma religião? O que está dentro de vocês? Será que vocês são igual ao povo, que ao ouvir algo espiritual, se escandalizou e foi embora? Porque Jesus tinha passado dias e dias ministrando o povo na Galileia, e agora ele estava numa sinagoga em Cafarnaum, e quando ele falou de uma verdade: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, todo mundo achou aquilo um absurdo, porque ninguém estava discernindo espiritualmente, mas todo mundo estava achando que Jesus era um tipo vampiro, tipo crepúsculo, entendeu? Ah, vampiro, como assim eu beber do sangue do cara? Como é que eu vou comer a carne do cara? Que papo de canibal, eu não sou tupinambá, eu sou judeu. Então eles ficaram com isso na cabeça, e falaram: isso é impossível,
porque eles não tinham discernimento do Espírito Santo, porque eles não tinham o Espírito Santo. E Jesus tinha o Espírito Santo, e Jesus começou a falar para os discípulos: por que vocês não me abandonaram? E teve um que levantou a mão, que era o mais desbocado, meio sem noção, mas que Deus tinha escolhido ele para ser uma autoridade na igreja. O nome dele era Pedro. Simão Pedro levantou a mão e falou: Jesus, olha, numa boa, sinceramente, a gente vai seguir quem? A gente vai seguir João Batista? João Batista foi morto. A gente vai seguir quem? Eu vou seguir os fariseus? Depois de tudo que o Senhor falou, eu quero mais que fariseu fique longe de mim. Eu vou seguir quem? Para quem eu irei? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Talvez Pedro não tivesse o Espírito Santo na plenitude como Jesus, mas Pedro pelo menos tinha um reconhecimento de quem era Jesus, porque não poderia ser outro senão ele, o Messias. Eu quero te fazer algumas perguntas, porque tem muita gente que é cheio de falar, cheio do Espírito Santo, estou cheio do Espírito, cheio para lá e cheio para cá. E eu pergunto: será que você está realmente cheio? Ou já virou um jargão evangélico? Será que você está cheio do Espírito Santo? Será que o teu pneu está cheio? Ou a tua bola está murcha? A primeira pergunta que eu te faço: você tem uma relação com Deus ou você tem uma relação com o milagre de Deus? Porque ali Jesus já fez uma seleção: à esquerda quem tem relação com o milagre, à direita quem tem relação com Deus. Só 12. Só 12 queriam Deus. O que os outros 5.000 queriam? Queriam só milagre. Não quero saber de Deus, eu quero milagre. Eu quero o benefício. As pessoas não querem trabalhar, as pessoas só querem benefício. O brasileiro assim, o brasileiro só quer benefício. Se for um lugar que você quer, quero benefício. Qual é o benefício? Mas será que você paga o preço para ter o benefício? Primeira reflexão: você tem uma relação com Deus ou você tem uma relação com o milagre? Eu tenho uma relação com o Deus de milagres. Amém? Se você tem uma relação com Deus de milagres, fala: eu tenho uma relação com Deus de milagres. Amém? É a primeira afronta, porque aqueles homens viram Jesus multiplicando os pães e falaram: galera, para que trabalhar? Vamos seguir o cara vai dar pão todo dia. Tem muita gente que quer o benefício da fé, mas não quer pagar o preço da fé. A segunda pergunta é essa: será que o seu passado está debaixo dos seus pés? Será que você está andando sobre as águas do teu passado? Porque Jesus andou sobre as águas, todo mundo viu, mas todo mundo preferiu viver do passado. Porque aquele mar da Galileia representava o que, irmãos? O passado de Pedro, o passado daqueles discípulos, o passado daquele povo, porque todo mundo dependia daquela Galileia. Mas Jesus andou sobre as águas. Jesus falou: eu te dou autoridade para você pisar no teu passado. E Pedro foi o único maluco que saiu do barco e falou: se eu posso, eu também quero ir. Posso ir, Jesus? Vem. Mas quando ele viu a onda chegando, o que aconteceu com Pedro? Ele ficou com medo. Significa que ainda havia situações do passado de Pedro que ainda faziam ele temer. Mas pelo menos ele deu o primeiro passo. E hoje, dê pelo menos o primeiro passo. Desligue-se definitivamente do teu passado. Amém? Reconheça que você precisa largar o teu passado. Você precisa até morar numa casa nova em nome de Jesus. Porque às vezes você mora num lugar que só te faz lembrar do passado, um lugar complicado, atribulado. Que você está lá com a tua família e dorme, mora 10 famílias no mesmo terreno e fica aquela situação, aquele negócio de briga todo dia. Chega disso na tua vida em nome de Jesus. Amém? Fala assim: eu vou marchar em cima do meu passado. Amém? E eu quero saber outra pergunta. Estou cheio do Espírito Santo, será? Você está liberto dos conceitos da religiosidade? Era isso que Jesus apontava. Porque tem gente que até tem uma aparência legal, e louva, e pula, e vai na igreja, participa do desafio, glória a Deus por tudo isso, mas ainda briga dentro de si religião, condena o próximo, fala mal do outro, fala mal da autoridade espiritual. Eu te pergunto: peraí, irmão,
não é só uma questão de pecado, é uma questão que você ainda abriga dentro de você conceitos religiosos, em que você até tem um discurso muito interessante, que muita gente fala assim: olha, muito bem o que o bispo está falando, mas eu tenho o meu jeito de pensar. É ou não é? Quem já ouviu isso já? Ixi. O bispo ministra, o bispo fala, o bispo mostra na palavra, prova para o cara não tem o que falar, mas ele fala: eu tenho a minha leitura sobre o assunto. Tá bom, filho, eu não leitura. Acontece que eu não vivo religião, eu fui chamado para a liberdade. Aonde há o Espírito Santo tem liberdade. Amém? E o Senhor vai transformar a tua vida quando você se abrir para desligar do teu passado religioso. Aprender um monte de coisa errada e ainda acha que está certo. Está errado. Se liberta em nome de Jesus. Amém? Era exatamente isso que Jesus estava falando. Agora, por que abandonaram Jesus? Por que eles preferiam a religião? Por que eles queriam só um milagre? Por que eles queriam só isso? Porque eles não tinham fé. Fala, fé. A fé virou um jargão tão ruim, que até na hora que a pessoa vai fazer Mega Sena, ela fala o quê? Vou fazer uma fezinha. Fezinha no quê? Vai que dá. Vai que dá o quê? Fé não é nada a ver disso, aí é jogo de sorte. Fé é outra coisa. Fé é entendimento espiritual, eles não tinham. Por isso que quando Jesus deu o discurso, falou algo tão agressivo simbolicamente, o que eles fizeram? Deram fora, porque eles não conheciam o mundo espiritual. Mas eu quero te falar em nome de Jesus, você vai receber esse entendimento, só que você precisa buscar. Sabe por que tem gente que faz história de profetas? Porque está querendo buscar entendimento. Sabe por que tem gente que estuda na igreja e vem mais dos cursos? Porque quer buscar entendimento, para não ser massa de manobra na mão de Satanás, para não repetir os mesmos erros. Porque é engraçado, aí tem cara que vem na igreja e tudo mais, legal, você tem que vir na igreja, mas ele fala: bispo, estou vivendo a mesma situação de novo. Mas você está vivendo a mesma situação de novo? É porque você não abre o teu coração, você não quer entender. Você quer entender do teu jeito, mas você não quer entender do jeito de Deus. Por isso hoje se liberte. Amém? Essa fé vai gerar um entendimento na tua vida, e não tenha mais expectativas humanas. Aquele povo tinha uma expectativa humana de Messias, porque eles aprenderam que no momento que houve o silêncio profético, que o povo foi destruído, tudo que eles sofreram e tudo mais na cultura, eles pensavam que Jesus ia ser um super-homem, que Jesus era um jornalista de óculos, que na hora que o negócio ia pegar, ele ia sair correndo, abrir a camisa, ia sair voando, ia sair fogo pelo olho, raio laser, sei lá o que ele tem, não é? E que não atirar nele, nenhuma bala ia pegar, e que ele tinha um ouvido turbinado, e que nem tinha para ele a possibilidade de derrota, porque ele sempre seria um grande super-herói, porque o problema dos judeus eram os romanos. E ele falou: o Messias vai exterminar todos os romanos. E até hoje tem romano aí, porque não é isso, não entenderam que a palavra, os profetas estavam falando. O Messias não é alguém humano com expectativas humanas. O Messias, ele veio para te salvar espiritualmente, para te dar vitória sobre a morte. Amém? E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor te dá essa autoridade para que não haja mais morte na tua vida. Às vezes você veio na igreja com a morte dos seus sentimentos, você veio com a morte da tua família, você veio com a morte na tua vida profissional, financeira. Chegou o tempo da ressurreição, mas você precisa crer e se abrir e tirar as expectativas humanas, porque tem muita gente que vem na igreja com expectativa humana. Vou ficar na igreja se o milagre acontecer. Eu vou ficar na igreja se o pastor que pregar falar algo exatamente para mim. Irmãos, o que sai desse altar é especificamente para você, para todos que estão aqui reunidos, porque é a palavra de Deus, ponto final. E não teve dia que eu não vim à igreja em que a palavra ela foi especificamente para a minha vida, e eu prego, e eu também estou pregando para mim. Amém? Então mude a tua expectativa. Fala assim: a minha expectativa será espiritual.
É simples você pensar nisso, porque quando a tua expectativa espiritual ela está envolvida por fé, e você sabe que tem o tempo de Deus. Agora, quem tem expectativa humana é um ser humano ansioso, problemático, irritadiço, que tudo que você fala com ele é complicado, que tudo está mal. Por quê? Porque ele só tem a expectativa humana da fé. Amém? Então, em nome de Jesus, que comece um novo tempo na tua vida hoje. Reconheça quem é Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Na minha vida, Jesus é o meu Senhor. E eu não tenho mais expectativas humanas. As minhas expectativas são aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Você, irmão, qual que é a tua expectativa? A minha expectativa se chama vontade de Deus. Amém? E eu quero terminar falando isso. Quem é Jesus na tua vida? Se você quer viver a vontade de Deus, em primeiro lugar, quebre todo o conceito ideológico. Como assim isso? Quebre todo o conceito ideológico. Algum teólogo sem vergonha pode virar e falar assim: sabe por que Pedro falou isso? Porque Pedro era pobre. Pedro falou que não tinha para onde ir, que tinha que seguir Jesus, porque Pedro era pobre. Porque Pedro era um cara falido, era um pescador que não servia para nada. E tem muita gente que tem um conceito ideológico da fé, não é? Não, evangelho é coisa para pobre. Evangelho é coisa para desesperado. Desculpa, a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. Tem pobre e rico na igreja, isso não existe. O problema é que as pessoas elas têm conceitos ideológicos para a fé. Vai na fé quem não tem formação acadêmica, porque não é intelectual, porque se tivesse formação e pensasse mais, não seria manipulado pela religião. Eu tenho formação acadêmica, tenho pós-graduação, eu não sei. A outra vai fazer mestrado na USP, não sei o que você está falando, querido. Mas eu prefiro não ser intelectual, ser um burro analfabeto que ir para o inferno. Bonito seu título, seu diploma na parede, parabéns, só que seu diploma não te salva. E o teu conceito ideológico nunca vai te salvar, nunca. Mas muitas vezes você finge que não, mas às vezes você não tem, talvez nesse perfil, mas você tem conceitos ideológicos de fé. E na verdade fé não tem ideologia, fé é verdade. Eu creio em Jesus Cristo, está acima de tudo e de todos na minha vida. Eu sou uma pessoa estudada, tenho formação acadêmica, sou um bom profissional, sou um gestor ótimo, sou tudo isso. Mas o que tem mais importante na minha vida chama-se chamado e a minha vida com Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, que você tenha essa porção no teu espírito. Suporte, em segundo lugar, o conflito que a palavra gera. Porque tem muita gente que vem nos céus, vem para a igreja, e ele pensa que é que nem as nuvens num desenho que eu achei quando era pequeno, chamado Os Ursinhos Carinhosos. Se você não achou quando era pequeno, você achou com o teu filho. Já ouviu falar dos ursinhos carinhosos? Não é? Um monte de ursinho coloridinho, cada um era um sentimento bom. Todos eram um sentimento bom, não era? Aí ele tinha um desenho na barriga. Aí lá 5, 4, 3, 2, 1. Aí teve a versão pior, que chamou da Teletubbies, que eram uns quase coloridos, com 2 metros de altura, que eu tinha, né? Eu tenho medo, que é uma mistura do Barney com os ursinhos carinhosos, né? Aí deu o Teletubbies. Mas os carinhosos pensam que o céu é assim, umas nuvens, vão ficar saltitando, que bonito e tal. Só que a gente sabe que o reino dos céus começa agora, que a gente vai ter luta e aflições. A pessoa, como eu falei, é o benefício, mas ela não quer suportar a cruz de Cristo. E sabe que o Espírito Santo vai gerar na tua vida o resto, até você ser levado para a glória, ele vai criar conflitos. E glória a Deus que cria conflitos, porque o conflito vai fazer você pensar, e você vai falar: eu estou agindo mal, eu preciso mudar de vida. Só que você tem que suportar o conflito, porque tem gente que quando vê o conflito larga a mão. Quando vi o bispo falar uma palavra mais dura, fala: você está vacilando, por que você continua fazendo a mesma coisa? Se o Espírito Santo já falou para você não fazer mais. Sabe o que é, bispo? É difícil. Aí quem falou que vai ser fácil? Jesus falou: a gente vai ser tranquilo, vai ser moleza. Olha, põe uma sunga e vai para a praia tomar água de coco, que é tranquilo, o reino dos céus é isso. Aqui na terra é tomado por esforço, mas na eternidade você prepara a tua água de coco. Espero que não seja um sol de rachar assim. Amém? Mas a verdade é essa. Aceite o conflito, é bênção. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ouça o que o Espírito Santo está falando e tome posição.
Amém? Amém. Eu adoro essa cara de conflito de vocês. Cadê está funcionando? E por último, que o teu domínio seja o domínio do Pai. Os discípulos falam: tu tens palavra de vida eterna. Não faz sentido eu te deixar. Não faz sentido eu ir para outro cara. Eu quero ter o domínio do Pai. Não quero ter o domínio do dinheiro na minha vida. Como aquele jovem rico que nós vimos, né, Jesus, que quando o Senhor falou, ele foi embora, né? Eu não quero ser que nesse jovem rico bobão. Ah, porque ele é bobão? Porque no ano 70 teve a invasão dos romanos e ele ficou pobre. Os romanos roubaram tudo que ele teve. Parabéns, jovem rico, morreu com dinheiro. E o apóstolo Pedro estava onde? Estava pregando na Babilônia. Eu imagino Pedro lembrando disso, quando Jerusalém foi destruída. Ele falou: coitado do jovem rico, ele trocou Deus pelo dinheiro e ele perdeu tudo. Porque ele achava que Jesus ia ser um super-homem que ia matar os romanos, mas os romanos roubaram ele. É doido isso, não é? Mas por quê? Porque as pessoas, elas aceitam os domínios em nome de Deus. Aí você vê outra pessoa que o domínio dela é o trabalho, que ela vive trabalhando e não desfruta, não come. Eu conheço pessoas que são milionárias e o pai e o filho chega assim: ó, vamos viajar. Não, poxa, não usufrui. Então eu falo: para que trabalha com dinheiro? Aí vai morrer e vai ficar para quem dinheiro? É doideira. Esse mundo é muito doido, as pessoas têm problema mental. O cara trabalha, se mata, tem 20 milhões na conta e vai morrer com 20 milhões na conta. Vou legal. Para quê? Para os filhos revoltados vão pegar o dinheiro dele e vão acabar com tudo. Qual é o domínio da tua vida? Será que é Deus que está te dominando? Às vezes é um jogo familiar que você aceita. Eu sei de uma coisa: hoje o Espírito Santo de Deus está te chamando para a liberdade. Amém? Nós estamos vendo aqui na igreja uma pessoa cativa de demônios, cativa de vícios. É um apelo que o diabo faz. Mas para nós lembrarmos que talvez um dia, e nós não sabemos a história, não foi assim. Mas um trabalho Satanás bem feito levou isso a acontecer. Fala assim: a minha casa está guardada e coberta com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Quem é autoridade na minha casa é o Senhor Jesus Cristo. E o diabo não pode tocar, porque ela está marcada com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.